Café com Enneagrama, quarta-feira, 10 horas da manhã. Tema de hoje, como usar o Enneagrama para fazer gestão de pessoas dentro de empresas. Como usar o Enneagrama para você desenvolver pessoas dentro da empresa que você trabalha, dentro da empresa que você presta serviço, se você é consultor, se você é mentor, se você é coaching, se você é analista comportamental, se você faz recrutamento, seleção, se você é vendedor, se você é um empreendedor, se você lidera pessoas, de alguma forma você tem esse tipo de relação com pessoas no seu trabalho, então fica para essa live que você vai entender como você pode usar o Enneagrama para fazer uma melhor gestão das pessoas, para você desenvolver pessoas. Sejam muito bem-vindos, quem estiver chegando, vamos enquanto o Instagram está avisando aí os seguidores de que a live começou. Quem chegou, faz um favorzinho aí pra mim, vamos transbordar pro universo, me dá um oi aqui, me dá um olá, faz um comentário aqui na live, o Instagram perceber que a live começou, pega o aviãozinho que tá aí do ladinho de você, manda para quem estiver lá nos seus contatos, manda lá para 3, 4, 5 pessoas. Gente, esse comportamento é um dos comportamentos mais difíceis do ser humano, que é o comportamento do compartilhar. Sabe, vem um monte de ideia, vem um monte de pensamento na cabeça quando a gente fala que vai compartilhar. Ai, o que vão pensar? Ai, eu vou desagradar. Ai, será que eu compartilho mesmo? Gente, é vencer essas resistências que mostram para o universo o quanto você transborda. Lembre-se, o fluxo de entrada depende do fluxo de saída. Então, quanto mais você entrega, quanto mais você compartilha, mais você recebe, tá bom? Então, taca o dedinho aí no avião e compartilha aí para 2, 3, 4, 10, quantas pessoas você quiser. Bom dia, Magali, bom dia, Lima, bom dia, Solange, bom dia, deixa eu ver quem tá aqui, Michele, bom dia, Alan, tudo bem, querido? Saudade de você. E bora lá, vamos falar sobre gestão de pessoas com Enneagrama, vamos falar como usar o Enneagrama dentro do corporativo, tá bom? E por que eu posso me considerar, está confiado? Não é possível estar confiado, não está conectado a nada. Pera lá, vamos pegar o meu fone. Cadê meu fone, gente? Achei. Eu esqueci isso aqui, ó. Pera lá, Magali, já vou pôr. Melhor. Toma um café aí, vamos lá. Vai dar certo agora. Agora parou. Vamos lá. Parou ou não parou? Me conta aqui. Me conta aqui. Alba, olá, Alba. Como é que você tá, querida? Tudo bem? Conta aqui. Ah, isso aí, Magali. Obrigada. Obrigada, Solange. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Gente, primeiramente, deixa eu falar pra vocês por que eu me considero uma pessoa com autoridade, com propriedade, com capacidade, com experiência, né, para falar sobre Enneagrama dentro do corporativo. Porque eu aprendi Enneagrama dentro do corporativo. Meu primeiro curso de Enneagrama há quase 12 anos atrás, 11 caceta anos, eu trabalhava numa empresa do agronegócio. Foi inclusive o meu primeiro processo de autoconhecimento, foi esse curso de Enneagrama que eu fiz naquela época. Foi onde tudo começou, né, vamos dizer assim. E eu fui fazer esse curso sem ter a mínima ideia do que se tratava, o que era, simplesmente porque eu fui contratada para um cargo de gestão. Na época eu era gestora de marketing e administrativo, marketing de relacionamento, marketing publicitário. E aí eu fui mandada fazer esse curso, eu nem sabia o que era. E aí eu caí lá de paraquedas e foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, foi ter feito esse curso. E essa empresa que eu trabalhava,
ela usava efetivamente, de fato, era algo cotidiano, era diário, era uma coisa real dentro da empresa, o uso do enneagrama ali na gestão das pessoas, no entendimento do ser humano, no entendimento das necessidades das pessoas que estavam lá, na formação das equipes, tá? Então a gente tinha lá uma dinâmica muito interessante de formação de equipe, tinha rotatividade dentro dos departamentos. Então os feedbacks, eles eram feitos utilizando o enneagrama. Então lá todo mundo sabia o tipo de todo mundo e era tratado isso com muita naturalidade dentro daquela empresa. Então eu tive esse contexto dentro do corporativo, eu consegui vivenciar isso na prática. Eu de fato utilizei o enneagrama no dia a dia de trabalho. Aí quando eu saí dessa empresa e eu fui trabalhar em outra empresa também do agronegócio, essa outra empresa nem sabia da existência do enneagrama. Naquela época eu nem pensava em trabalhar com treinamentos, tá? E aí ali dentro dessa empresa não fazia parte da cultura dessa outra empresa a utilização do enneagrama. Mas nem por isso eu parei de fazer o uso, né, do conhecimento do enneagrama dentro do meu trabalho. Então eu utilizava, Cecília, dentro da minha relação com a minha equipe, da minha relação com os meus clientes, eu utilizava muito o enneagrama. Então eu tive essas duas visões de você usar o enneagrama dentro de um ambiente onde todo mundo era enneagramado e você utilizar o enneagrama num ambiente onde só você conhece o enneagrama, mais ninguém. Você não tem com quem falar sobre isso. Então você tem que usar o conhecimento de uma forma diferente, entendeu? Então eu tive essas duas experiências. E eu tive também a possibilidade de testar formas de utilizar o enneagrama nesse outro ambiente onde as pessoas não eram enneagramadas, onde elas não eram enneagramadas. E aí eu recebia os feedbacks, entendeu? Então as pessoas falavam assim, Cecília, como que você conseguiu fazer isso? Nossa, você conseguiu vender para aquele cliente que ele não atende ninguém, ele não fala com ninguém, ele é um cliente tão difícil, um cliente tão ríspido, uma pessoa tão difícil de você conversar, você foi lá e tirou o pedido dele, como que você fez isso? Ou então, nossa, aquele gerente, aquele vendedor, e eu ia conseguindo melhorar a minha relação nos ambientes onde eu estava, potencializar o resultado das pessoas com quem eu estava, sem precisar falar para elas que eu estava usando o enneagrama. Eu não falava, mas eu usava. Então, eu pude colocar em prática o conhecimento que eu tinha. E isso me impulsionou a buscar mais conhecimento com relação ao comportamento humano. Então, eu fui aprofundando cada vez mais no estudo do enneagrama e também fui buscando outras ferramentas, tá? Outras metodologias, ok? Aí foi quando eu fui apresentada ao coaching, a PNL. Então, isso tudo, obviamente, me ajudou muito dentro desse processo, tá bom? Aí depois a história da transição de carreira é outra, a gente pode falar isso em um outro momento. Inclusive eu já fiz uma live que está aqui no meu Instagram, onde eu falo sobre transição de carreira, tá? Então vamos lá. Então essa é a experiência que eu tenho. Quando eu comecei a trabalhar com treinamentos, com consultorias, eu tive a oportunidade no comecinho lá do meu trabalho a fazer consultorias dentro de empresas de diferentes setores, de diferentes tamanhos, e eu usava o enneagrama. E como que essas consultorias começaram a aparecer para mim, né? Eu dava o curso de enneagrama, eu comecei a fazer as minhas primeiras turmas de enneagrama, ainda não eram turmas de formação como eu faço hoje, então eu apenas enneagramava as pessoas, eu fazia o curso para as pessoas conhecerem o enneagrama e identificarem o tipo delas e seguirem caminhos de desenvolvimento a partir disso, mas eu não fazia uma formação completa como é hoje, né? Eu ainda nem tinha a escola brasileira de enneagrama, ela nem existia ainda na época. E aí os meus alunos, né, pessoas que eram meus alunos e que eram empresários, que eram donos de empresa, que eram gestores de empresa, eles me procuravam para
fazer trabalhos específicos direcionados dentro das empresas deles, utilizando o Enneagrama. Então, com isso, eu consegui também criar projetos muito específicos, de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade de cada empresa. E eu fui vivenciando ambientes corporativos diferentes, entendendo realidades diferentes, de segmentos diferentes, empresas de portes diferentes e conseguindo ajustar o Enneagrama dentro desses contextos todos, dentro dessas realidades todas. Então, eu posso falar sim, eu tenho muita experiência em utilizar o Enneagrama dentro do corporativo. E essa live eu vou trazer para você o quê? O que eu vou trazer para você? Quais são os benefícios de você usar o Enneagrama dentro de um ambiente corporativo e como que você pode começar a fazer isso? Qual é o caminho que você tem que seguir? Quais são os paradigmas que você que vai usar o Enneagrama precisa quebrar em você, primeiramente, para você começar a usar esse conhecimento nesse ambiente, nesse tipo de ambiente, tudo bem? Então vamos lá, fez algum sentido para vocês? É isso mesmo que vocês querem ouvir? Fala aqui para mim. Você que vai assistir essa live depois, porque ela vai ficar gravada, compartilha, marca alguém aqui nos comentários, alguém que você conhece, que trabalha com o corporativo, que precisa saber disso, marca aqui nos comentários, ajuda esse conhecimento chegar na mão de outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa começar a entender quando você for usar o Enneagrama é que o Enneagrama ele não é uma ferramenta que vai te trazer, que você vai aplicar um teste nas pessoas e você vai identificar o tipo de personalidade das pessoas e você vai criar aí um relatório que vai entregar como que a pessoa deve melhorar e como ela não deve melhorar. Não é dessa forma que você vai usar o Enneagrama. O Enneagrama ele não deve ser usado como o MBTI, como o DISC, como qualquer outra ferramenta de análise comportamental. Não é para isso, não é dessa forma que você vai conseguir ter resultados usando o Enneagrama dentro do corporativo. O Enneagrama, ele vai ser usado a partir da sua percepção com relação às pessoas que você trabalha. Você vai conseguir melhorar a sua comunicação com as pessoas com quem você trabalha. Você vai conseguir ter mais influência com as pessoas que você trabalha. Você vai conseguir ser mais empático com as pessoas que você trabalha. Então, essas habilidades, essas capacidades que você vai desenvolver utilizando o Enneagrama, que vão trazer o resultado lá na frente. Você muitas vezes nem precisa saber o tipo da personalidade da outra pessoa com certeza. Mas se você consegue fazer a leitura dos comportamentos daquela pessoa, das motivações daquela pessoa, do instinto daquela pessoa, você automaticamente consegue sair do seu raio, do seu tipo e entrar no tipo dela, e entrar no movimento dela, e entrar na motivação dela, porque você começa a ter clareza de o que ela está pensando, por que ela está fazendo o que ela está fazendo, o que ela está buscando, principalmente o que está doendo dentro dela, o que está bloqueando ela, o que está impedindo ela de muitas vezes aceitar uma orientação, aceitar algo, uma regra, cumprir uma meta, entende? Às vezes a pessoa, ela não tá ali com resistências porque ela quer o mal da empresa ou ela não está engajada. Muito pelo contrário, às vezes ela está engajada, mas ela tem bloqueios internos, pessoais dela, e por causa dos bloqueios dela, ela não consegue trazer os resultados que a empresa, que o setor, que o departamento precisa. Então, o seu papel ali como gestor, como líder, como consultor, como coach, como mentor, é o quê? Fazer com que essa pessoa vença esse bloqueio,
vença essa resistência que é dela. Só que se você ficar tentando fazer isso sobre a sua ótica, sobre a sua visão de mundo, utilizando as lentes apenas do seu óculos, daquilo que é o que você acredita ser o certo, ser o errado, ser o modelo, dificilmente essa outra pessoa ela vai se engajar, ela vai conseguir absorver aquilo que está sendo transmitido para ela. Então, para que haja a aceitação do outro lado, para que você realmente se torne influente com relação ao que está sendo passado, você tem que sair, você tem que tirar o seu óculos e colocar o óculos da outra pessoa. Enxergar como a outra pessoa enxerga. Entender como a outra pessoa entende. E o Enneagrama, ele vai te trazer essa capacidade, essa habilidade. E com isso você consegue o quê? Modelar a sua comunicação, a sua forma de falar, o que falar, como falar. E aí a outra pessoa, ela vai entrar em sintonia com você. E a partir do momento que essa sintonia acontece, você se torna uma pessoa mais influente, você consegue responsividade daquilo que está sendo passado, você consegue engajamento, você consegue que a pessoa traga os resultados para ela mesma, para a empresa, para o setor, para o departamento, para onde for. Então, eu acredito que o grande benefício que um gestor, que um líder, ele tem com relação à sua equipe utilizando o Enneagrama é esse. É esse. Você se torna uma pessoa que se comunica melhor, que transmite a mensagem melhor, mais empática, tá bom? Mais influente. Lembre-se, a comunicação não é o que sai da sua boca. A comunicação é o que chega no receptor. Então, muitas vezes, a falta de engajamento, a falta do cumprimento de meta, não é por causa do que você está falando, e sim como o outro está percebendo aquilo que você está falando. Se você não sabe como funciona a psique daquela outra pessoa, você vai continuar igual um papagaio, igual uma maritaca, igual um disco riscado, repetindo sempre as mesmas coisas e não conseguindo obter os resultados que você quer. Você vai perder talentos, porque às vezes a pessoa ela tem talentos incríveis que não estão sendo explorados porque ela não está conseguindo entender, ela não está conseguindo se integrar naquilo que é necessário. E isso não é muitas vezes responsabilidade dela. A gente joga, quando a gente é gestor, quando a gente é líder, a gente joga muita responsabilidade em cima do colaborador. Não, essa responsabilidade é do gestor. Então, se a sua equipe não está engajada, é você que tem que buscar recursos para você engajar a sua equipe. E o Enneagrama, ele é um recurso fantástico, que você, gestor, que você, líder, que você que desenvolve pessoas, pode ter para fazer isso. Porque você conhece como a pessoa pensa. Você vai mudar a sua forma de falar. Você vai falar palavras, você vai ter comportamentos que vão deixar com aquela pessoa em sintonia com você. Então, algumas pessoas me procuram, Cecília, quando eu for usar o Enneagrama dentro da empresa, tem algum teste que eu possa aplicar para eu descobrir o tipo da outra pessoa? Não. Tem teste de Enneagrama? Tem, mas ele não serve para isso. Ele não vai servir para isso. Você pode aplicar o teste de Enneagrama para descobrir o tipo da outra pessoa? Não é bem assim que vai funcionar. Você pode aplicar o teste para ele te trazer alguns subsídios que vão te ajudar no processo de validação do tipo dessa pessoa, mas inevitavelmente você vai precisar interagir com essa pessoa para poder
fazer o levantamento, fazer algumas perguntas para ela, entender melhor a história de vida dela, entender melhor as motivações dela, para você conseguir identificar o tipo dessa pessoa. Por isso que, por experiência, eu falo para você, trabalhar num ambiente onde todo mundo é enneagramado é muito mais fácil do que trabalhar num ambiente onde só você conhece o enneagrama, tá? Por quê? Porque onde todo mundo é enneagramado, vamos dizer assim, o nível de consciência das pessoas já está mais equalizado. As pessoas já estão ali mais conscientes de si mesmas. Então, quando você dá um feedback, quando você conversa com a pessoa, quando você traz a pessoa para o que ela está fazendo, ela já tem mais consciência de si. A resposta é muito mais rápida. Quando só você conhece o enneagrama e você vai usar o enneagrama para fazer a gestão da sua equipe, para fazer o seu relacionamento com os seus clientes, para fazer o relacionamento com os seus fornecedores e por aí vai, você tem que começar a fazer um processo de experimentação, porque você não tem convicção, certeza do tipo daquela pessoa. Óbvio que muitas coisas do que a pessoa faz, muitas coisas de como a pessoa ela reage, muitas coisas que a pessoa ela vai transmitindo para você ali no relacionamento vão te trazendo fortes indícios do possível tipo daquela pessoa. Não tem como você falar assim categoricamente, a pessoa é tal tipo. Você pode errar e você pode errar feio. Porque a identificação do tipo é um processo pessoal. Só aquela pessoa que pode falar para você qual é o tipo dela. Só ela pode ter essa certeza. Mas você, como conhecedor do conhecimento, do enneagrama, você conhece ali, você sabe como funciona a estrutura da psique de cada tipo, você vai identificando traços que vão te trazendo uma ideia de qual tipo aquela pessoa pode ser, ou quais tipos aquela pessoa pode ser, certo? E aí, em cima dessas ideias que você vai tendo, você vai fazendo experimentação. Ou seja, essa pessoa pode ser um tipo X. Então, se ela for esse tipo X, eu vou abordá-la de tal maneira, eu vou trazer para ela tais aspectos, eu vou tratá-la de tal forma. Por quê? Porque você sabe o que esse tipo de enneagrama busca. Você sabe o que esse tipo de enneagrama repele, quais são os mecanismos de defesa dele, como ele reage diante de uma situação ruim, de uma situação de estresse. Então você começa a mudar a sua abordagem e observa. Então, o processo de observação, aquele mesmo processo de autoobservação que você faz quando você está usando o enneagrama para si, você vai fazer com relação ao outro quando você começar a usar o enneagrama no outro. E você vai observar como que está sendo a resposta da sua mudança com relação ao outro. Você vai começar a mudar, não o outro. Primeiro você começa a mudar a sua comunicação, você começa a mudar a sua abordagem e observa. Tá legal, a pessoa tá percebendo, a pessoa tá reagindo positivamente, a pessoa tá me trazendo mais resultados, consegui uma alavancagem, olha como eu tô conseguindo entrar em sintonia mais com essa pessoa. E aí, se tá dando certo, você continua. Não tive a resposta que eu queria. Então, pode ser que você tenha feito uma análise errada com relação ao possível tipo da outra pessoa. O que você tem que fazer? Reanalisar, buscar mais elementos. E como que você busca esses elementos? Aí você pode usar o teste ou então você pode usar o quê? O próprio relacionamento com a pessoa. Perguntas que você pode fazer. Buscar entender a motivação daquela pessoa. Conversar com ela. Esse é o papel de um gestor, esse é o papel de um consultor, esse é o papel de um líder, esse é o papel de um vendedor.
Você pode fazer isso com o seu cliente, inclusive. Isso tudo que eu estou falando, você pode fazer com o seu cliente, para entender melhor o seu cliente, os anseios dele, as necessidades dele, as buscas dele, os pensamentos dele. E quanto mais subsídios você tiver em mão, melhor vai ficando a sua capacidade de análise e de identificação do possível tipo do enneagrama daquela pessoa. E aí você vai ajustando essas arestas e novamente fazendo o quê? Teste. Ah, então tá bom. Se eu fiz isso não deu certo, agora eu vou fazer isso. E vai lá e faz. Muda o quê? A sua comunicação. Muda o seu comportamento com o outro. Porque, repito, enquanto você ficar sentado no berço esplêndido do seu tipo, do seu condicionamento, dos seus padrões e querer que o outro se ajuste a isso, você dificilmente vai ter a alavancagem de resultados que você espera, que você precisa da sua equipe. Dificilmente. Você pode até chegar até um ponto, mas vai ser difícil você ter essa alavancagem. O papel do gestor não é esse. Isso aí é papel de tirano, né? O papel do gestor é ele conseguir interagir melhor com as pessoas, trazer à tona as potencialidades dessas pessoas, extrair o que tem de melhor da sua equipe para alcançar os resultados que ele, o departamento, o setor, a empresa precisa, certo? E você só consegue fazer isso se você sai do seu berço esplêndido, do seu tipo e entra dentro do tipo da outra pessoa. Você sai do seu lugar e entra no lugar do outro. Por isso que, ao usar o enneagrama dentro do ambiente corporativo, inevitavelmente você vai se tornar uma pessoa mais empática. Não tem como isso não acontecer. Porque a única forma do enneagrama funcionar é sendo empático. Se você não tiver empatia, o enneagrama não vai funcionar. Não vai. O enneagrama, ele te obriga a você ser empático. Ele te obriga, porque caso contrário, você não vai conseguir ter o resultado. Então, eu costumo falar para os gestores que buscam usar o enneagrama dentro do seu processo de gestão, a quebra de paradigma inicial é nele mesmo. É nele mesmo. Porque ele vai ter que entender que ele vai ter que mudar muitos comportamentos dele, muitos pensamentos dele, muitas resistências dele mesmo, para conseguir obter os resultados que ele quer no outro. A mudança no outro só vai acontecer a partir da mudança dele mesmo. Entendeu? Então essa é a primeira grande forma de como usar o enneagrama, tá? Outra coisa, as pessoas às vezes me procuram, Cecília, e como que funciona esse processo dentro de uma empresa para você enneagramar as pessoas, tá? Eu sou dono de uma empresa, eu sou gestor e eu quero enneagramar a minha equipe, tá? Eu fiz o enneagrama, eu vi que o negócio é legal, fez bem para mim, me ajudou, quebrei muitos bloqueios, muitas resistências minhas, mas agora eu quero ajudar as outras pessoas também a passarem por esse processo. Eu não quero só usar o enneagrama para obter os resultados. Eu quero que as pessoas também passem pelo processo para que elas melhorem como ser humano, para que elas consigam ter mais clareza sobre o que está bloqueando elas, entendeu? Como que funciona esse processo? Então, deixa eu explicar para vocês. A gente precisa que o processo seja feito primeiramente um nivelamento de conscientização, tá? Eu vivenciei as duas formas. Quando foi imposto,
e quando foi aceito o processo, tá bom? Isso eu falo quando eu estava dando consultoria, que eu falei, expliquei no começo da live, que eu dei consultoria em diferentes empresas, diferentes setores, diferentes tamanhos, diferentes realidades. Então, teve empresa onde o gestor, o proprietário, vamos dizer assim, da empresa, ele impôs isso para os colaboradores. Vamos fazer, querendo ou não, aceitando ou não, simplesmente colocou todo mundo dentro da sala e vamos fazer, vamos fazer. Por mais que eu explicasse para ele que esse não era o melhor caminho, ele optou em fazer dessa forma. E também fiz consultoria em empresas onde o gestor aceitou fazer pelo melhor caminho, tá? Então, eu vou explicar qual é o melhor caminho para você enneagramar uma empresa, enneagramar uma equipe de uma empresa. É por imposição? Pronto, acabou, você vai fazer e ponto final? Não, esse definitivamente não é o melhor caminho, tá? Por quê? Porque às vezes a gente tem que entender que o ambiente corporativo é a nossa, lá na época do Homem das Cavernas, aonde que estava o perigo, né? No meio da selva, no meio da floresta, certo? Na caça do alimento. Hoje, qual é a nossa floresta? Qual é o nosso ambiente de perigo? É o ambiente corporativo. A gente, inclusive, fala, é cobra comendo cobra, é um ambiente competitivo. Então, as pessoas, elas têm um nível de resistência muito grande dentro desse ambiente. As pessoas, elas são muito ressabiadas, como dizem lá em Goiás, com relação ao que é feito dentro do ambiente corporativo. Elas acham que elas estão sendo observadas, que elas vão ser mandadas embora. Então, muitas vezes, elas não se soltam dentro do processo. Elas ficam com medo dentro do processo. Elas não querem se expor dentro do processo. E quando você faz isso de uma forma impositiva, todo mundo vai fazer, ponto, acabou, vai todo mundo fazer e pronto, acabou, você não vai conseguir ter a resposta de todo mundo. Esquece, vai ter muita resistência. Inclusive no momento de identificação do próprio tipo. Porque quando a pessoa começar a perceber sobre o olhar do seu ego que o tipo dela não é um tipo tão bonitinho, ela não vai querer deixar isso aflorar. Ela vai querer disfarçar, ela vai querer omitir isso de todo mundo. Ela não vai se entregar totalmente no processo, entendeu? Então, esse definitivamente não é o melhor caminho. O melhor caminho é você fazer uma conscientização das pessoas. Então, antes de você entrar com o processo de enneagramagem, vamos dizer assim, das pessoas, de você ir lá efetivamente fazer o workshop, enneagramar as pessoas, levar as pessoas dentro de um processo de autoidentificação, ali em grupo, né, todo mundo junto, é preciso uma etapa antes. É preciso um momento antes. É um momento longo? Não. Pode ser um momento curto, tá bom? Não precisa ser algo, né, muito complexo. Mas é necessário que você faça uma conscientização das pessoas, ou seja, explicar para as pessoas o que é, para que serve, quais são os benefícios, o que vai ser feito, o que vai acontecer, sabe? Deixar tudo bem claro, tudo bem explicadinho. Trazer para as pessoas uma visão confortável daquilo, explicando que ninguém vai ser mandado embora por causa disso, que o objetivo realmente é potencializar, unir, agregar, engajar, fazer com que as pessoas fiquem mais comprometidas, fazer com que as pessoas fiquem mais colaborativas. Então, a gente chama isso de um processo de conscientização. Trazer todo mundo para um mesmo nível de conscientização. Aí sim você entra com o enneagrama em si, tá? E como que eu recomendo que isso seja feito? Através de workshops, tá bom? Dependendo do tamanho da empresa, você pode juntar todo mundo dentro de uma sala e fazer um workshop com todo mundo de uma vez só.
Mas em empresas maiores, é melhor que isso seja feito em grupos, dividir em grupos, tá? E trazer diversidade para os grupos. Então, geralmente eu não faço isso por departamento. Hoje vai ser departamento tal, departamento. Não, faz mistura. Mistura todo mundo, coloca uma pessoa de cada departamento, traz pessoas de departamentos diferentes, de hierarquias diferentes dentro da empresa, deixa o negócio bem. Quanto mais diversificado for o grupo de trabalho, melhor é o resultado, entendeu? Melhor é o resultado. Por quê? Porque a gente vai tirando as pessoas da sua zona de conforto, vai tirando as pessoas das suas panelinhas, dos seus amiguinhos, vai tirando as pessoas, vai trazendo para elas um ambiente que vai proporcionar uma melhor autoidentificação, tá? Então, esse é o melhor caminho, através de workshops. Outro caminho que às vezes a gente também faz e que dá muito resultado, às vezes a pessoa assim, tem o dono da empresa que foi lá, conhece Enneagrama, fez Enneagrama, viu que é uma ferramenta incrível e ele quer enneagramar a empresa toda dele. O diretor quer enneagramar, o gestor. Então, o que a gente costuma fazer? Também que dá certo. Você enneagrama os líderes primeiro. Em vez de você sair enneagramando todo mundo, é um outro caminho possível e legal. Você pega os líderes. Então, o que são os líderes? São os gestores, as pessoas que estão, vamos dizer assim, numa hierarquia mais acima. Depois que você enneagrama os líderes, você vai descendo, aí você enneagrama a parte mais operacional da empresa, tudo bem? E por que esse método também é muito legal? Porque a gente costuma falar que a melhor forma de você ensinar ou de você influenciar é através do exemplo. Através do exemplo. Então, quando os líderes já se colocaram abertos, dispostos ao processo, e eles transmitem para a sua equipe, eu fiz e foi maravilhoso, eu fiz e mudou minha vida, eu fiz e me expandiu a cabeça. A equipe tem uma aceitação muito melhor com relação ao processo, entende? Então esse também é um caminho fantástico a se seguir. Às vezes a empresa fala assim, mas não dá para enneagramar todo mundo. Vamos enneagramando por partes. Então, eu recomendo, enneagrama primeiro os líderes. Pega as pessoas que exercem cargo de liderança, pega as pessoas que têm influência dentro da equipe. Às vezes a pessoa ela não tem um cargo de gestão, mas ela exerce liderança dentro da equipe, dentro do setor, dentro do departamento. Traz ela para o contexto. Faz enneagrama primeiro essa galera e depois que você enneagramar essa galera, você vai enneagramando o restante dos colaboradores conforme, porque às vezes a empresa não tem condições mesmo de parar todo mundo, de fazer todo mundo ao mesmo tempo. Às vezes são empresas muito grandes que você realmente precisa ir fazendo aos poucos, tá? Então, o caminho é esse, vai fazendo as lideranças e depois você vai levando isso para as equipes. Por quê? Porque a aceitação é muito maior. O exemplo, né? A pessoa vai ver o líder diferente. Ela vai ter o depoimento do líder. Ela vai ter a constatação do líder dela. Então, a partir do momento que o meu líder fez, por que eu não vou fazer? Entendeu? Então, esse também é um caminho que eu recomendo muito, caso não dê para fazer ao mesmo tempo todo mundo, tá? Óbvio que o melhor caminho é você fazer essa conscientização e enneagramar todo mundo de uma vez só. Esse é o melhor caminho, trazer a diversidade para dentro do ambiente, para tirar realmente as pessoas da sua zona de conforto. Se isso não for possível, vai para essa segunda opção, que é enneagramar os líderes e depois os líderes, a partir do testemunho, da constatação, do exemplo, disseminar isso para as equipes.
E se for possível, no momento dessa disseminação para as equipes, trazer diversidade nas equipes. Então, não fazer por departamentos, por panelinhas. Tira as pessoas das panelinhas delas. Traz um pouco de desconforto, traz a pessoa para a zona de esforço dentro do processo. Então, esses são os melhores caminhos para você enneagramar pessoas dentro do ambiente corporativo. Agora, caso você seja, por exemplo, um coach, você seja um mentor, você seja um consultor, como que você vai fazer isso com um diretor de uma empresa, um dono de uma empresa? Aí você vai fazer um processo individual, uma enneagramagem individual, porque às vezes ele está querendo só ele fazer isso. Porque esses outros caminhos que eu trouxe até agora é partindo da premissa que esse gestor, esse diretor já é enneagramado, mas às vezes não é. Então, o melhor caminho é você primeiro enneagramar ele, trazer para ele a autopercepção do quanto que isso é bom, é poderoso, é válido, vale a pena, né, fazer, e aí você vai depois levando isso para o restante da empresa. Então, às vezes você vai fazer só com o diretor, só com o dono da empresa, num processo individual, tá? Caso você seja um coach, caso você seja um mentor, tá bom? Como usar o Enneagrama dentro de um processo de coach, dentro de um processo de mentoria? Isso eu ensino dentro da formação Master Practitioner em Enneagrama, tá? Então, se você quer aprender a usar o Enneagrama nessas situações, você tem que vir para dentro da formação Master Practitioner em Enneagrama, que inclusive começa agora sábado. Hoje é quarta, começa sábado, dia 12 de novembro. Então, se você está assistindo essa live e fala, puta, eu achei legal isso, eu quero aprender a fazer isso, eu quero aprender a ser mais influente, eu quero aprender a ser mais empático, eu quero melhorar a minha comunicação, eu quero potencializar o resultado das pessoas que trabalham comigo, eu quero vender mais, eu quero... Se você quer isso, então aproveita que a gente está com as inscrições abertas, a gente ainda tem vaga. Depois de sábado não tem vaga mais. Depois que a gente tem essa aula de sábado, aí acabou, aí só a próxima turma que vai ser o ano que vem. Mas até sábado, 9 horas da manhã, que começa a aula às 9, até sábado, 9 horas da manhã, ainda dá tempo de você se inscrever. Não é por questão de quantidade de vagas, mas sim por questão de início do processo. Então, depois que a gente tem a primeira aula, não entra mais, tá? Aí é só a próxima aula. Então, se você quer aprender como, de fato, utilizar isso, né, aí dentro do seu processo de gestão, como, de fato, você vai fazer essa identificação dos tipos, como funciona a psique de cada tipo, quais são os mecanismos de defesa, motivações conscientes, pensamentos recorrentes, emoções recorrentes de cada tipo de enneagrama, entender de fato como que é o seu colaborador, entender de fato como é o seu cliente, entender de fato como você funciona, é dentro da formação Master Practitioner em Enneagrama, que é a formação mais rápida e mais completa que tem no mercado em Enneagrama, com uma metodologia super aplicada, super prática, tá bom? Então, você realmente vai sair do curso utilizando o Enneagrama. Não é um curso apenas conceitual, é um curso onde eu trago a aplicação prática no dia a dia do Enneagrama, tá bom? Então, as inscrições estão abertas, o link tá na bio. Caso você queira mais informações, pode me mandar uma mensagem no direct, pedindo informação. Eu vou te passar o telefone da minha equipe, que vai passar todas as informações para você. Então, aproveita que começa agora, neste sábado, tá bom? A gente já tá com uma turma linda, maravilhosa. Tem pessoas aí do Brasil inteiro, tem pessoas fora do Brasil que vão participar. Então, ainda dá tempo de você se inscrever, fazer um final de ano diferente para você, se organizar mentalmente, emocionalmente para começar um 2023 realmente diferente na sua vida, tá bom? Então, minha gente, esse era o recado para hoje. Fico muito feliz com a presença de vocês, para quem passou aqui pela live, para quem vai assistir essa live depois. Lembrando que
Essa live vai ficar salva. Se você está assistindo ela no modelo, né, aqui dentro do Instagram, compartilha ela com quem você conhece, tá bom? Um beijo grande e até a mais.